plano de Deus é que todos aqueles a quem Ele escolheu como seu povo possam se dobrar diante dEle e adorar, glorificar o seu nome, que o texto bíblico nos ensina. E é privilégio meu e seu, que já pertencemos ao Senhor, testemunhar desse Evangelho, anunciá-lo para que as pessoas a quem o Senhor escolheu creiam, recebam vida eterna e adorem o seu santo nome. Esse mês de julho, nós estaremos refletindo sobre evangelização e discipulado. Todos os nossos 5 domingos serão de classe conjunta. Na semana passada, nós refletimos sobre os desafios da pós-modernidade à evangelização, os desafios da evangelização no contexto de pós-modernidade. Hoje, o nosso tema é a batalha espiritual no contexto da evangelização. Existe uma dimensão espiritual e nós enfrentamos uma batalha espiritual enquanto pregamos o Evangelho, enquanto servimos ao Senhor. Hoje o reverendo Jailson nos conduzirá nesse estudo. Estamos aqui para ouvir o que o Deus Todo-Poderoso tem a falar no nosso coração. Se você não esteve aqui na semana passada, você já tem disponível no nosso canal do YouTube ou através do nosso aplicativo, ok? Então você pode ter acesso a isso. Vamos orar por esse tempo, pedindo que Deus fale ao nosso coração e use o reverendo Jailson. Pai, nós estamos aqui porque o Senhor nos trouxe. Tu és o poderoso Deus, não há outro como o Senhor. Tu és incomparável, Tu és infinito e ilimitado. Tu és o Deus eterno, Tu és o Deus que não muda. Tu és o Deus que tem todo o poder, que sabe todas as coisas, que tem todas as coisas diante de si. Tu és o nosso Deus soberano. Por isso pedimos, Pai, fala ao nosso coração, orienta-nos e capacita-nos através do ensino nessa manhã, para que sejamos ousados e intrépidos na proclamação do Evangelho. Usa o reverendo Jailson, a quem o Senhor preparou para esse momento, e abre o nosso entendimento, levando cativa a nossa mente a Ti, pois nós Te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom dia, irmãos. A graça, a paz, o amor e a misericórdia do nosso Deus estejam presentes em nossas vidas e nos nossos corações. Amém? Estamos felizes por estarmos aqui reunidos nesta manhã, no amor de Cristo, enquanto irmãos, na comunhão dos santos. Que bom é estarmos aqui neste lugar. Vamos abrir nossas Bíblias em Efésios, no capítulo de número 6. Efésios, capítulo de número 6. E vamos estar lendo do versículo 10 ao versículo de número 20. Diz assim a palavra do Senhor. Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao versículo 20. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar
como me cumpre fazê-lo. Vamos orar mais um instante, queridos? Senhor, nosso Deus, já temos falado contigo, já temos te louvado, te adorado, já temos reconhecido, Senhor, a nossa condição de pecadores. Mas, Senhor, nós precisamos ainda ouvir a Tua palavra de forma clara, de forma precisa ao nosso coração. Que se anule, pois, o homem e que o Senhor tenha total proeminência. Que o Santo Espírito de Deus tenha liberdade nessa manhã para falar ao nosso coração, conforme como o Senhor assim o desejar. Portanto, fala conosco, Senhor. Nós te louvamos no nome de Jesus. Amém. O tema, batalha espiritual no contexto da evangelização. A primeira pergunta que nós podemos fazer é: batalha espiritual existe? Será que de fato existe mesmo essa coisa de uma guerra espiritual e cósmica que envolve todos os moradores da terra e as forças espirituais do mal? Existe isso mesmo? O que a gente pode dizer acerca disso? Em primeiro lugar, eu gostaria de estabelecer os nossos objetivos aqui no nosso estudo nesta manhã. Primeiro, não é atacar nenhuma denominação. Então, nós não queremos confrontar a fé de ninguém. Ninguém é obrigado a pensar como nós pensamos. Aqui nós vamos trazer a teologia reformada, aquilo que nós entendemos como sendo a palavra de Deus, assim como nos foi revelado pelo próprio Senhor. Então, não queremos afrontar a fé de ninguém. Segundo objetivo, ratificar a posição ortodoxa da teologia reformada quanto a esse tema. Vamos falar da nossa teologia, da forma que nós entendemos. Amém? Terceiro, entender a diferença entre a batalha espiritual bíblica, e aqui já estou falando que, de fato, batalha espiritual existe sim, e o movimento de batalha espiritual. Por que é importante frisar e destacar isto? Porque às vezes as pessoas fazem confusão entre batalha espiritual, que existe na Bíblia, e o movimento de batalha espiritual, que foi um movimento que surgiu, e nós vamos tratar disso ao longo do nosso estudo. Quarto, conhecer o papel do cristão na batalha espiritual. Se há uma batalha espiritual, como nós temos aprendido já que há, qual é o meu papel, qual é o seu papel como cristãos dentro dessa realidade? Quinto objetivo, entender a batalha espiritual no contexto da evangelização, que é o nosso alvo principal. Tudo que nós formos falar aqui nesta manhã estará vinculado com a evangelização. Evangelização é a tarefa exordial da igreja. A primeira tarefa é a mais importante. Ok? Nós estamos vinculados ainda a este mundo, nós temos os pés no chão, aqui nós temos uma missão, temos que cumpri-la, mas o nosso coração está no céu. Depois você lê a pastoral do nosso boletim de hoje. Texto base, texto de Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 20, nós já temos feito a leitura nessa manhã, e aqui nós trouxemos a bibliografia básica, o que você precisa saber sobre o Batalha Espiritual, do reverendo Augusto Nicodemos, também a revista da nossa editora, da editora Cultura Cristã. Aliás, todo o material da nossa editora, da editora Cultura Cristã, é sempre bom material, é sempre teologia reformada. Então você tem liberdade para comprar, para adquirir, para ler, para estudar, que são sempre os melhores autores e vão refletir aquilo que nós entendemos como sendo a teologia bíblica. E também os comentários sobre Efésios, do reverendo Hernandes Dias Lopes. Também pesquisamos outros autores, como João Calvino, Sproul, que é o editor da Bíblia de Genebra, que eu acredito que grande parte dos irmãos conhece, o reverendo Martin Lloyd Jones, um teólogo brilhante, não é? Um dos principais teólogos do século passado, e ainda William Hendrickson. Vamos falar primeiramente um pouquinho, para que você possa entender o contexto da carta aos Efésios. A partir de hoje, nós estaremos estudando à noite sobre os Efésios, e poderemos descer um pouquinho mais, cavar um pouquinho mais na carta aos Efésios, para ver tudo aquilo que o Senhor tem para nós.
Mas já fazendo o insight, carta aos Efésios, de forma inconteste, pela grande parte, pela maior parte dos autores ortodoxos, dos teólogos ortodoxos, a carta é atribuída de fato ao apóstolo Paulo, por causa da verossimilhança com outras cartas, a forma de escrito, o estilo e etc. Datação da carta de 60 a 62 depois de Cristo, ocasião da primeira prisão de Paulo em Roma. Paulo estava preso. Paulo foi preso por 2 ocasiões em Roma, a primeira vez como um preso religioso e a segunda como um preso político. A primeira vez ele é preso em Jerusalém, ele apela ao imperador e é mandado para Roma. Ali ele está sendo tratado, nesse momento, ele está sendo preso, mas numa casa, né, sendo vigiado pela guarda pretoriana, mas ele não está numa situação de penúria, de grande lástima, como é na segunda prisão. Na segunda prisão ele é preso, já como preso político, por haver sido um dos mentores, por assim dizer, por ser cristão, do incêndio a Roma, sendo acusado por Herodes. Então aqui nós estamos na primeira prisão, Paulo está em Roma. A carta é circular, foi dirigida aos Efésios, mas também diz respeito a todas as igrejas, porque não trata de problemas específicos só da igreja lá em Éfeso, mas em contexto geral de temas que são importantíssimos para a vida da igreja de forma geral. A ênfase da carta é apresentar a igreja como o corpo de Cristo. Essa é a ênfase principal da carta. No capítulo 1, Paulo trata das bênçãos espirituais da igreja, né, e vai falar de coisas importantíssimas, como, por exemplo, o perdão, a nossa adoção, a predestinação, a redenção, a conversão e, finalmente, o selo do Espírito Santo. No capítulo 2, ele traz a posição de vitória da igreja. Nós somos vitoriosos porque antes éramos perdidos, mortos nos delitos e pecados, e agora nós somos alcançados por Cristo e estamos numa condição de vitória. Estamos assentados lá à direita de Deus em Cristo. Em Cristo nós nos assentamos nas regiões celestiais. Está no versículo 6 do capítulo de número 2. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Se Cristo está à direita do Pai, é o lugar onde a igreja também o está. No capítulo 3, vemos o ministério dos apóstolos, e Paulo ressalta aí o seu próprio ministério, e faz alusão à sua autoridade como apóstolo, e a autoridade dos apóstolos, e também a missão que esses homens desempenham junto à igreja do Senhor e sua importância. Capítulo 4, ele vai tratar da unidade da igreja no Espírito Santo. O Espírito Santo como sendo o elo que une a igreja e que habilita os cristãos para desenvolverem ministério. Capítulo 5, Paulo vai tratar de novidade de vida, como nós podemos andar em novidade de vida. No capítulo de número 6, ele ainda fala sobre o lar cristão e sobre a relação de senhores e de servos, e finalmente ele entra no assunto que é o alvo desta manhã, que é a batalha espiritual. Capítulo 6, ele vai dizer com todas as letras e com toda a contundência que lhe é peculiar: estamos em guerra. E nós precisamos aprender como cristãos. Nós estamos em guerra. Em primeiro lugar, porque o Senhor assim nos ensinou. Que nesse mundo teríamos o quê? Aflições. Em segundo lugar, querido, nós precisamos entender que temos um inimigo comum. E esse inimigo não brinca de ser inimigo. Satanás não brinca de ser Satanás. O diabo é diabo mesmo. Então ele não está brincando, ele está levando a sério. Bom, colocamos aí algumas bases bíblicas, são diversas em todo o texto bíblico, e apenas algumas no Antigo Testamento, como Isaías 59, 16 a 21, que descreve a armadura de Deus. Não é? Nós vamos ver aqui no contexto de Efésios 6, que nos parece indicar que Paulo está olhando para um guarda pretoriano e descrevendo a sua armadura para fazer, né, uma comparação com a armadura de Deus. Mas outros autores, digamos assim, mais fundamentalistas, eles vão dizer que essa armadura não é de acordo com a guarda pretoriana, mas o próprio Yahvé. Yahvé é varão de guerra.
e aí é descrito, né, a indumentária, a armadura do próprio Yahvé. Mas isso não tem importância, de uma forma ou de outra, nós precisamos entender que estamos em guerra e precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus. Amém? Então temos aí também o livro de Daniel, que descreve a vitória do reino de Deus, e no Novo Testamento, Mateus 12, do 22 ao 32, vitória sobre Satanás. 1 Timóteo, e aqui eu não coloquei o versículo por um erro, o bom combate da fé. 2 Timóteo 2, de 1 a 13, o soldado de Cristo. E 1 Pedro 4, 12 a 19, sofrimento e perseguição no contexto de batalha. E os termos que são utilizados pelo apóstolo Pedro é de fato de alguém que está numa campanha militar, né, que precisa ter estratégia para guardar o seu território e para fazer frente aos ataques do inimigo. Nós vemos em muitos lugares, e às vezes nos sermões de muitos pregadores, a comparação da igreja a uma enfermaria, a um hospital, a uma escola, a um navio. Não tem problema nenhum. Problema que poderia haver, é empobrecer com essa ideia aquilo que de fato é a igreja. O apóstolo Paulo não se utiliza do exemplo da enfermaria ou de outros exemplos como foram citados, mas ele se utiliza do exemplo do exército. A igreja é um exército que deve estar preparado para a batalha, um exército que está vigilante, um exército que não brinca, que leva a sério a sua missão. A igreja é vista como exército. E num exército, por exemplo, no acampamento militar, tem também a parte da enfermaria. Há soldados que são feridos, que são conduzidos para a enfermaria, para o hospital de campanha, e eles são tratados de acordo com a necessidade. Então há, sim, todos esses aspectos. No exército também há escola, há disciplina, onde os alunos, os militares vão aprender sobre disciplina e etc., sobre as técnicas, as táticas e assim por diante. Mas o melhor exemplo, de fato, é a igreja comparada a um exército. Eu coloquei nessa foto não somente fazendo uma homenagem ao nosso exército brasileiro, não somente aos homens, mas também às mulheres, que também participam desse exército de Deus de forma bastante aguerrida. Amém, mulheres? Graças a Deus. Conceito correto de batalha espiritual. Batalha espiritual é a realidade de que a igreja ainda está inserida no mundo tenebroso. Ainda. Onde habitam hostes malignas poderosas. São poderosas sim, mas calma. Nós servimos ao Deus que é todo poderoso, que fazem contínua oposição ao seu avanço e buscam impedir que os cristãos desfrutem dos seus privilégios em Cristo e que se desviem da sua direção e propósito. Esse é o conceito correto de batalha espiritual. Temos o inimigo feroz, habitamos um mundo tenebroso, as trevas estão aí, e esse inimigo ele ruge como se fosse um leão, querendo tragar aqueles que estão desavisados. Mas nós estamos amparados pelo Senhor, pelo Todo-Poderoso. Maior é o que? Do que o que está no mundo. Amém? Graças a Deus por isso. Conceito equivocado de batalha espiritual. Batalha espiritual é a doutrina que enfatiza a luta espiritual da igreja de Cristo contra as forças demoníacas, levando o povo de Deus ao interesse por temas ligados a Satanás, a demônios, a maldições, colocando a atividade satânica como centro da mensagem, produzindo um cristianismo deformado. Qual é a principal marca do cristianismo? A cruz de Cristo, de onde nós obtivemos salvação, redenção, perdão. A doutrina antibíblica do movimento de batalha espiritual, que é diferente de batalha espiritual bíblica, essa doutrina do movimento de batalha espiritual reduz a cruz de Cristo e a sua aplicabilidade. Então, a cruz de Cristo não é suficiente sozinha para a nossa redenção. Vamos tratar com um pouquinho mais de detalhe mais à frente. A teologia reformada, queridos, para que vocês possam entender nessa ideia da igreja como um exército, ela vê a igreja de duas formas. A primeira, a igreja triunfante.
A igreja é triunfante, a igreja está triunfando com o Senhor. E triunfará de maneira plena no porvir. Mas ela já está triunfando. Né? Há uma grande parcela da igreja que já está com o Senhor, que já está no paraíso, no terceiro céu. Todos entendem a questão de terceiro céu que Paulo explica? Sim. Alguém que não entende o que é terceiro céu? O judeu acredita na existência de 3 céus. O primeiro céu é esse que nós estamos aqui, a ionosfera, onde os pássaros voam, onde os aviões voam. Né? Avião voa? Voa. Parece estranho, não é? O segundo céu é o céu das constelações, onde está o sol, as estrelas, etc. E o terceiro céu é o lugar da habitação do Altíssimo. Paulo diz que nas visões da Arábia, está lá em 2 aos Coríntios, ele foi transportado, ele foi arrebatado, ele foi, não sabe se em corpo ou fora de corpo, ele não sabe, mas ele foi até o terceiro céu, até o paraíso. E ouviu coisas inefáveis. Lindo, lindo. Eu acho lindíssimo esse texto. A humildade do próprio apóstolo em não querer ser arrogante, estufar o peito, não, mas ele diz que ele não é digno de se referir a coisas que o homem não pode dizer. Eu acho isso muito bonito no apóstolo Paulo. Segundo, a igreja militante. É uma igreja que continua aqui, combatendo, uma igreja que está inserida neste mundo tenebroso, uma igreja que tem uma missão a desempenhar, que está enfrentando um exército inimigo. É uma igreja que sabe de sua importância para o cumprimento de todo desiderato, de todo objetivo maior de Deus. Ela sabe do seu papel e ela quer atuar. Ela é combativa, é a igreja militante. Então nós somos a igreja triunfante, sim, porque já triunfamos, já estamos triunfando com Jesus. Paulo nos explica que nós somos conduzidos em triunfo, ok? Triunfo era quando um general romano retornava do campo de batalha, com número estabelecido de mortes. Alguns historiadores vão dizer que eram 5.000 mortes, ou escravizados, enfim, ou 10.000, isso não importa, mas quando eles entravam, eram recebidos, eram ovacionados pelo povo, e eram recebidos em praça pública pelo imperador. Isso era um triunfo. Paulo faz uma alusão a isso, dizendo o seguinte: nós estamos sendo conduzidos pelo Senhor em triunfo. Nós somos a igreja triunfante, sim, glória a Deus por isto. Então nada de ficar aí de cabeça baixa. Não, somos triunfantes. E glória a Deus. Mas somos também a igreja militante. Então a nossa posição é uma posição no exército do Senhor de combater, de servir ao Senhor, estando aguerridos, convencidos, de fato, de que estamos desempenhando algo de grande importância e de grande valor para o reino de Deus. Posso ouvir um amém? Oh, glória. Louvado seja o Senhor. Somos convocados à guerra. Efésios capítulo 6, versículos 10 a 13, é uma convocação para a guerra. E eu gostaria que vocês guardassem o versículo 10, que vai ser a chave hermenêutica para o entendimento de toda essa perícope. Quando a gente fala perícope, algumas pessoas estranham. O que é perícope? Que de vez em quando a gente ouve um pastor ou outro falar aqui do púlpito. Perícope é a menor porção das Escrituras com sentido completo. Vamos repetir? Perícope é a menor porção das Escrituras com sentido completo. Então, para nós entendermos esta perícope, nós vamos guardar no coração o versículo 10. Do versículo 10 ao 13 diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestir-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Eu gosto sempre quando Paulo ele vai dizendo, tomai toda. Né? Ele vai dizer também, demonstrando essa totalidade, não é só uma parte da armadura, mas é tudo. Né? Enfim, precisamos entender que somos convocados à guerra. A igreja encontra várias oposições espirituais para desfrutar de suas bênçãos. Por isto, precisamos de santificação, vida de oração e consagração. Olha o que é importante falar aqui. A armadura espiritual, a armadura de Deus, ok?
vai estar diretamente vinculada a uma vida de santificação, de oração e de consagração. Okay? Não é entrar no shopping de Deus e comprar ali todos os paramentos e ir ali se... Não. É por meio de uma vida consagrada. As duas partes da convocação. A primeira, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Isso significa que não é usando palavras mágicas. E às vezes a gente usa certas palavras como se tivesse um peso espiritual. Está amarrado. Até que está amarrado mesmo? Vamos pensar sobre isso. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Como é que é esse negócio de estar amarrado? Tem isso mesmo, gente? Sim ou não? Tem gente que vai dizer que tem. Vamos aprender hoje, em nome de Jesus. E também não é questão de técnicas espirituais. Um pastor, amigo, há alguns anos atrás, ele quis ir em outra igreja que eu pastoreava, querendo ensinar posições espirituais para a batalha espiritual. E eram posições mesmo, parecia mais coisa de karatê, sabe? Desse jeito é melhor o cara não ter. Gostaram? Eu vi um nosso ali, é de um filho meu, que eles amam minhas piadas. Eles acham sensacionais. Mas tudo bem. Eu não sou um humorista, eu sou um pregador, né, reverendo? Graças a Deus por isso. Revestivos de toda a armadura de Deus. Toda. E Yahvé é homem de guerra. Depois você pode ler os versículos, Isaías 11, 5 e 59, 17. Gente, depois eu vou disponibilizar os slides para quem quiser, tá? Não tem problema nenhum. Eu acho que é importante isso. Ok? Para você prestar mais atenção. Mas tem gente que gosta de anotar porque aprende mais anotando, então anote também, não tem problema. É assim mesmo. Amém? A convocação possui 3 motivos. O primeiro motivo, ficar firmes contra as ciladas do diabo. Primeiro motivo. Você precisa ficar firme, irmão. Senão o diabo vai passar rasteiro e passa mesmo. Segundo, nossa luta não é contra o sangue e a carne. Lá em 2 Reis, capítulo 6, versículos de 11 a 17, vai narrar uma batalha na qual Eliseu estava naquele cenário, naquele teatro de operações, e o servo de Eliseu muito preocupado, porque os sírios estavam avançando, aquela coisa toda, e ele não conseguia ver o livramento, e o profeta fez uma oração, falou, Senhor, abre os olhos dele, para que ele possa ver. Aí quando o Senhor abriu os olhos do servo de Eliseu, ele viu as legiões celestiais, o exército do Senhor, ao redor do profeta. Amém? Nós cremos assim, nossa luta não é contra a carne e o sangue. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Quanto? 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 Mais. Não é apenas vencedores, nós somos o quê? Mais que vencedores. Terceiro, possamos resistir no dia mau. Vamos falar um pouquinho sobre o que é o dia mau lá na frente. Há um dia mau. E nesse dia mau, nós precisamos estar revestidos de toda a armadura de Deus, na força do seu poder. Há um dia mau. Perigos relacionados com o combate cristão, em relação à visão do movimento de batalha espiritual, que nós vamos tratar daqui a pouco. A miúde. Primeiro perigo, ver o diabo em todo lugar. Há um tempo atrás, numa igreja que eu pastoreei, nós fizemos uma grade assim para o púlpito, um negócio bonito, sabe, pintado de dourado, parecia ouro, lindo demais. Aí veio a irmã e olhou para um desenho que tinha na grade e disse que era o desenho do diabo. Eu falei, minha irmã, pelo amor de Deus, tem gente que vê diabo em tudo, isso é problema? Uma toalha, à noite a toalha estava pendurada, cai no chão, é o diabo. Ai, meu Deus, é o diabo. Ai, vamos levantar e vamos... Aí já abre, que salmo que ele vai abrir? Salmo 91. Aí vai usar o Salmo 91 como uma palavra mágica. Complicado isso aí, hein? Segundo problema, desprezar e subestimar o mundo espiritual tenebroso.
Um extremo é ver o diabo em todo lugar, o outro extremo é não ver o diabo em nada. O diabo está pintando e bordando, está fazendo ciranda, e o cidadão está dizendo, não, sem problema nenhum, isso aí é... São dois extremos que precisamos evitar. Amém? Terceiro, pensar que batalha espiritual seja algo inédito, como diz aí os do movimento de batalha espiritual. Não é algo inédito, gente. Homens como Lutero, como Calvino, falamos há pouco do Lloyd Jones, Bunyan, não é? O livro Peregrino fala exatamente sobre isso, sobre batalha espiritual. Brooks e tantos outros trataram exaustivamente desses temas. Eles dizem que é uma coisa nova. Como uma coisa nova? Então quer dizer que durante 2000 anos de história da igreja, praticamente, só agora o Espírito Santo revelou que deve ter uma técnica, uma tática de batalha espiritual para que a igreja possa permanecer firme. Então o Espírito Santo deixou a gente às escuras esse tempo todinho? Não, claro que não, gente. Batalha espiritual não é uma coisa nova. Amém? Quarto, acreditar em métodos e dizeres poderosos. É quase aquele negócio, ó. Isola aí, irmão. Só falta falar isso. Porque o tá amarrado é o isola aí do espírita. Como tá amarrado o quê que está amarrado? A pessoa não sabe nem o que está falando. Será que a gente pode amarrar alguma coisa mesmo? É assim? Perigos para a evangelização. O entendimento equivocado da batalha espiritual apresentará o evangelho como uma solução milagrosa e instantânea para todos os problemas. Gente, pelo amor de Deus, receba Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida e os seus problemas acabaram. Jesus é quase um tabajara. Gente, não é assim. As coisas não funcionam assim. Na realidade, quando o cristão passa a conviver, aceita Jesus, ele passa a conviver com novos problemas. Problemas de ordem pessoal, problemas de ordem familiar, problemas de ordem espiritual. E Pedro vai dizer, 1 Pedro 5,8, que nós passamos a ter um adversário. Quem é esse adversário, gente? É o diabo. Quero falar uma coisa para você, talvez você não soubesse ainda. O diabo é teu inimigo. E ele te odeia. Se o diabo não for teu inimigo, e se ele não te odiar, então tem alguma coisa errada com você. Nós estamos, o reverendo Alcides escreveu um livro falando na mira do diabo, mas sob a proteção de Deus. É assim que nós estamos. Na mira do diabo, mas sob a proteção de Deus. Ninguém pode tocar num fio. Eu não vou falar fio de cabelo, não tem gente que não tem cabelo. O diabo não pode tocar em você. Amém? Não pode tocar na sua vida. Você pertence ao Senhor. Glória a Deus por isso. Quando você for evangelizar, e você deve fazer isso, você tem que falar a verdade. Nós não temos que dourar a pílula do evangelho. Não. Não, queridos. Passamos a enfrentar problemas. Quantas pessoas dizem assim, e talvez você já tenha ouvido esse testemunho de alguém, depois que eu me converti, depois que eu aceitei a Jesus, a minha vida se transformou em um caos. Problemas que eu não tinha, agora eu tenho. Mas é isto mesmo. Problemas que não tínhamos, agora passamos a ter. Mas graças a Deus o nosso nome está escrito no livro da vida desde a fundação do mundo. Você crê assim? Então não tema a Satanás. Tem gente que tem medo até do escuro, né? Tem que dormir com a luz acesa porque tem medo do escuro. Espero que não tenha ninguém aqui assim. Gente, dormir com a luz apagada é a melhor coisa que tem. Você dorme, você descansa, você repousa, desliga. Né? Então tem que tratar desse trem aí. Amém? Louvado seja o Senhor. O movimento de batalha espiritual. Vamos falar um pouquinho sobre esse movimento para que você possa entender. Início, década de 60. Ramificações diversas e divergentes. Eles não chegam a um acordo. Ok? Principais grupos, os carismáticos, os dispensacionalistas, os moderados e os seguidores de Peter Wagner, que é o pior. Primeiro, os carismáticos.
Primeiros a defender uma nova perspectiva sobre batalha espiritual, com base no livro Livra-nos do Mal, de Dom Bachan. Ideia de que há demônios agressivos por trás de cada árvore. Esse piano. Aí você vai olhar dentro do piano, porque... Complicado isso aí, hein? Complicado. Segundo, os dispensacionalistas, linha de batalha espiritual menos fantástica, concentrando-se mais no aconselhamento pastoral e na oração em favor dos oprimidos, do que em encontros com demônios. E não se assustem, essas pessoas fazem encontros com demônios. Difusores principais, Mark Mubeck, com o livro O Adversário, e Mary Unger, O que os demônios podem fazer aos santos. Olha que coisa, né? Cuidado, porque complicado isso aí. Os moderados, de abordagem mais moderada, evitam os chamados encontros de poder com demônios. O principal difusor é Ed Murphy, não é o ator, viu? Ele escreveu um grande compêndio chamado Manual de Batalha Espiritual. Então tem até manual para isso. Quarto, os seguidores de Peter Wagner. Linha mais popular no Brasil, a terceira onda do Espírito. Deixa eu falar rapidamente sobre as três ondas. A primeira onda é que trouxe o surgimento do pentecostalismo, lá com o avivamento da Rua Azusa, lá na Califórnia, nos Estados Unidos. Não é? Foi o primeiro. As pessoas começaram a falar em línguas, e esse é tido como a primeira onda. Dali surgiram igrejas pentecostais históricas, como a Assembleia de Deus. A segunda onda, ela vai acontecer um pouco mais à frente, lá por volta de 60, não é? Onde pessoas começam a sair de igrejas históricas e se renovarem. Não é? E a terceira onda é o surgimento do neopentecostalismo. E a ênfase aí no apostolicismo, eles acreditam que a unção apostólica retornou, que é nessa nova onda do Espírito Santo. O Espírito Santo traz novamente, resgata, né? E as pessoas têm um poder diferenciado. E quanto mais se galga nessa escalada, mais poder se tem. Então agora não basta ser apóstolo, agora já tem pai apóstolo, agora já tem patriarca, agora já tem, e por aí vai. Né? René Terranova consagrou a mãe dele há pouco tempo atrás como algo mais ou menos assim, se não me falha a memória, a mãe apóstola do ventre apostólico, uma coisa assim, porque ela gerou ele, né? E ele é o supra-sumo. Sinais e prodígios são realizados por esses ditos apóstolos, e eles têm um poder sobrenatural sobre as hostes, as potestades infernais. E aí eles vão também se fixar no ensino sobre demônios territoriais, ou seja, há demônios designados por territórios, por ruas, por bairros, por cidades, por estados, ou seja, há uma divisão geopolítica, então o inferno se dividiu assim e as pessoas estão, né, e os demônios estão vinculados a esses territórios. Quebra de maldições hereditárias, que é um outro grande problema, que vamos falar um pouquinho mais à frente. Ele ganha força, esse movimento ganha força com a publicação do romance Este Mundo Tenebroso, de Frank Peretti. E o próprio Peter Wagner atribui a difusão da terceira onda chamada Terceira Onda do Espírito a este livro, Este Mundo Tenebroso. No Brasil, pessoas como Neuza Tioca, apóstola, que foi aluna de Peter Wagner nos Estados Unidos, doutora em batalha espiritual, ela faz mapas espirituais, ela tem o dom de saber quem é o espírito que está em determinado lugar e como ele atua, e precisa saber disso, porque senão não dá certo. Então ela é especialista nisso aí. Valnice Milhomens, Robson Rodovalho, aqui de Brasília, René Terranova, Edir Macedo e muitos, muitos outros. De acordo com o Dr. Nicodemos, há cerca de 10.000 apóstolos no Brasil. É muito apóstolo, não é, gente? Se com 12 apóstolos o Senhor fez uma obra maravilhosa, imagine com 10.000. Claro que não, né, gente? O Senhor fez uma obra maravilhosa com 12 apóstolos, porque de fato eram apóstolos. Algumas práticas do movimento de batalha espiritual.
Nós queremos destacar para que você possa entender e saber também por que a gente não faz. Oração de guerra. O que é essa oração de guerra? Não tem nada a ver com aquele filme Quarto de Guerra, viu, gente? Quarto de guerra é um lugar que aquela senhorinha estabeleceu em sua casa para estar orando. Não tem problema nenhum, você pode fazer um quarto de guerra na sua casa, não tem problema nenhum. Oração de guerra, o que é? Grupos se concentram e fazem corrente de oração para derrubarem determinadas fortalezas e neutralizar os poderes malignos, entrincheirados em determinado território. Precisa desentrincheirar esses caboclos aí, né? É isso que eles falam. Ou nas estruturas sociais, nas estruturas políticas, nas estruturas eclesiásticas. Só se pode fazer isto com a oração de guerra. Tem que ter muita oração para o nosso Congresso Nacional, gente. Não sei como eles não deram conta até hoje. Podia fazer os 10 mil apóstolos se reunir ao redor do... né? Mas deixa isso para lá. Vamos dar essa ideia, não? Necessária menção do nome das entidades e das áreas a serem amarradas, destronadas, derrotadas. Então eu preciso saber quem é o demônio. Seu nome. Por que você veio? Porque se tu está nessa. Né? Precisamos saber de tudo, os detalhes, porque senão a nossa oração não tem força. Sim, querido? Entrevista. Entrevista com o diabo, é por aí. Demônios são conjurados a revelarem o próprio nome, porque daí vão vir os segredos da hierarquia demoníaca que são necessários para realizar aquilo que nós nos propomos enquanto igreja. Preciso saber quem é o seu nome, quem te mandou, quem é o seu chefe. Né? Preciso saber de tudo isso, porque aí a minha oração de guerra vai ter de fato poder. Vocês estão entendendo, gente? Nós não acreditamos nisso não, hein? Tá bom? O que foi aí? Sumiu? O meu sumiu aqui, deixa eu ver aqui. Voltou. Ok? Problemas teológicos com a oração de guerra. Primeiro, a oração deve ser sempre dirigida a Deus e não a demônios. Quando a gente ora a quem? Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E oramos em nome de Jesus. É oração neotestamentária. Amém? Quando você está falando com demônio, você está orando. Orar não é falar? Uma oração é falar a Deus como quem fala a um amigo. Você está falando com o demônio, você está orando. Segundo, curiosamente, a oração não é mencionada como arma de guerra em Efésios capítulo 6. O são a verdade, a justiça, o evangelho, a fé, a salvação e a palavra de Deus. Mas não a oração. A oração permeia tudo, queridos. Mas não é uma arma. Interessante, né? Pelo menos não descrita em Efésios capítulo 6. Terceiro, obras causadas por demônios específicos. Demônio da embriaguez, da inveja, da ira, da violência. Então, se eu bebo, a culpa não é minha, é do demônio da cachaça que está em mim. Se alguém adultera, o problema não é desse alguém que adultera, é o demônio do adultério, esse encosto. Então é fácil, né? Aí nós terceirizamos a nossa culpa. Problema seríssimo, gente. Eu sou violento. Não, eu não. Alguém é violento e bate na mulher. A culpa é do demônio que me faz bater nela. Minha mão estava aqui, o demônio pegou e pá! Eu não preciso controlar o meu ímpeto. Eu não preciso do fruto do Espírito. Não preciso. Está entendendo que coisa terrível? Na verdade, tudo isso são obras da carne. Estão lá em Gálatas, no capítulo 5, versículos 19 a 21. E para combatê-las precisamos de quê, gente? Vamos falar bem altão? De quê? Santificação. Sermos santos, separados. Isso que nós precisamos. Outro problema é o chamado evangelismo equibalístico. Equibalo é um termo no grego que significa expulsão. Então, para eles, o evangelho é pregado de forma equibalística, expulsando demônios. Procuram expulsar os demônios territoriais de uma determinada região para que essas pessoas possam aceitar o evangelho. Então, por exemplo, eles vão fazer a evangelização da Asa Sul. O que eles fazem? Eles vão se reunir, vão mapear a Asa Sul
vão identificar qual é o demônio, a potestade, quem é o chefão, né? E depois disso vão começar estratégias como marchas ao redor da Asa Sul, são as chamadas marchas para Jesus, vão ungir a cidade, pasmem, né? Eu estava lendo sobre isso em São Paulo, uma igreja pegou barris de óleo, de azeite, e do helicóptero começou a jogar em São Paulo, ungindo a cidade. Agora imagine você, bonito, perfumado, cheiroso, ou você, minha irmã, indo para o trabalho e cai. Vai fazer bem ou mal para a pregação do Evangelho? Mas a cidade está ungida. Complicado isso aí, não é, meu irmão? Só Deus na causa mesmo. Então, primeiro eles precisam destronar Satanás daquele lugar, para depois entrarem com o Evangelho e pregarem a palavra naquele lugar. Né? Então, eles vão de rua em rua, orando por aquela rua, literalmente passam e oram a rua. Às vezes param na frente de cada casa, vem com óleo, unge cada casa, cada porta, cada portão. Geralmente é feito isso nas madrugadas, para não trazer assim, um estranhamento às pessoas. Complicado. Segundo, por meio do aconselhamento de expulsão, procuram ajudar as pessoas escravizadas por desvios morais, inclusive crentes, a se livrarem do poder dos demônios responsáveis por tais desvios. Então, problema de caráter, eles entendem como sendo um problema de demônios. Então, a pessoa nunca trata o caráter. Nunca. Problemas teológicos do evangelismo equibalístico. Primeiro, a Bíblia não menciona que territórios são estrategicamente designados a determinados demônios ou legiões demoníacas. Aí eles fazem a utilização lá de Daniel capítulo 10, que fala sobre o príncipe da Pérsia, que saiu para obstruir a chegada da bênção. Então, foi necessário que Miguel fosse direcionado para combater, etc., para que a bênção chegasse. Então, eles pegam um único texto da Bíblia e fazem toda uma teologia. Segundo, a doutrina é antibíblica porque vai contra a doutrina da responsabilidade pessoal pelo pecado, o que impede ao pecador assumir o pecado. Segundo, arrepender-se do seu pecado, abandonar e finalmente receber o perdão. Olha o problema que é, gente. Acertos do movimento de batalha espiritual. A gente não está aqui só para condenar, não é? Então tem coisas que eles acertaram. Primeiro, a realidade das forças do mal, Satanás e seus demônios, são reais. Há perigo no materialismo cristão. Então isso é um acerto deles. Eles entendem que existem esses demônios, e existe mesmo. E não pense você que não há pessoas, não há cristãos materialistas, no ponto de não acreditar nessas forças. Há pouco tempo nós examinamos no presbitério, o reverendo Weber se lembra bem disto, um candidato que foi reprovado porque não acreditava na existência de demônios, não acreditava na possessão demoníaca. Candidato ao sagrado ministério. Foi perguntado, então você não acredita na possessão demoníaca? Não, eu não acredito, só foi no tempo de Jesus. Pelo amor de Deus. Então tem cristão materialista que não acredita em nada disso. Segundo, preocupação evangelística. É muito bom. Demonstram zelo evangelístico. Isso é muito bom, todavia, pelos pressupostos errados. Agora, temos que olhar para nós. Aqueles que conhecem o conceito bíblico de evangelismo devem ser ainda mais zelosos. Se nós conhecemos o conceito correto, precisamos ser mais zelosos ainda. Amém? Terceiro, ênfase na oração. Ainda que também com entendimento errado, a ênfase deve ser submissa à santa, perfeita e agradável vontade de Deus em Cristo Jesus. Eles não têm esse entendimento às vezes. Então, o vale é o que eu decreto, o que eu declaro, o que eu faço, a minha palavra tem poder, e a gente vai diminuindo o Todo-Poderoso. Então, a gente decreta para o rei cumprir. A gente declara para o soberano fazer. E não é assim, gente. A nossa oração é sempre submetida à santa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Você já pensou se Deus tivesse respondido favoravelmente a todas as tuas orações? Já
parou para pensar nisso? Aquela viagem que você queria tanto fazer, o Senhor disse, não, não vai. Teria dado tudo errado se você tivesse viajado. Pensou nisso? Oração para aquele rapaz, né? Quero casar com ele, Senhor, abençoa. Aí o Senhor diz, não, ele vai casar com outro e é um problema sem fim, gente. Complicado isso aí. Então vamos submeter a nossa oração à vontade de Deus. Lembre-se, uma doutrina bíblica nunca é isolada das demais. Há sempre um fio condutor. Ok? O Senhor não pode agir de uma forma, de repente ele para, aí ele vai agir de outra forma, completamente diferente de tudo aquilo que ele já havia agido no passado. Não, ele é o mesmo Deus. A Bíblia diz que nele não há sombra de variação. Ele não muda. A revelação continua sendo a mesma. Alguns erros exegéticos do movimento de batalha espiritual. Em Apocalipse 2:13, é tratado aí da igreja de Pérgamo. Eles dizem que, conforme essa referência, há necessidade de derrubar o trono de Satanás. Aí eles dizem que, então, se havia um trono de Satanás na cidade de Pérgamo, então há um trono de Satanás em todas as cidades, a gente precisa destronar Satanás. E é um erro exegético muito grande. Porque a cidade de Pérgamo era um dos principais centros da Grécia, da Ásia Menor, de culto ao imperador. Por isso que o Senhor trata de trono de Satanás, porque ali havia adoração ao imperador. Quem é o único digno de ser adorado, gente? Não é o Senhor? Por isso é chamado de quê? Trono de Satanás vinculado à cidade, por causa do culto ao imperador. Outro erro exegético, sinagoga de Satanás, Apocalipse 2:9, se referindo à cidade de Esmirna. Outro dia nós pregamos sobre isso. Necessidade de destruir a sinagoga espiritual de demônios. Então aqui tem uma sinagoga espiritual, vamos ver onde é que eles estão intocados, porque a gente precisa desintocar, botar esse povo todo para o inferno. Não é nada disso, gente. Sinagoga de Satanás é referida assim pelo Senhor, porque haviam judeus em Esmirna que estavam fazendo o quê? Perseguindo a igreja. Então, por isso Jesus chama de sinagoga de Satanás. Quando Policarpo, nós falamos sobre isso, quando ele foi morto numa fogueira, foram judeus que voluntariamente trouxeram a lenha. Por isso a sinagoga de Satanás. Era uma comunidade religiosa que pensava estar servindo ao Senhor, mas não estava servindo a Satanás, estando contra a igreja do Senhor. E aqui vale um lembrete para você. É impossível dizer que ama ao Senhor sem amar a sua noiva. Você ama ao Senhor? Então ame também a sua noiva. O meu negócio é só com Jesus de Nazaré. Igreja, eu estou fora. Estou fora mesmo. Não é assim. Cristão ama o Senhor e por isso também ama a sua noiva. Ele faz parte dela. Não tem como não amar algo do qual nós fazemos também parte. Outros erros exegéticos do movimento de batalha espiritual. Para evangelizar, precisamos amarrar, repreender e decretar a queda de demônios. Será que é necessário isso? Como é que os apóstolos faziam? Simplesmente pregavam o evangelho com coragem e ousadia. 1 Coríntios 2, de 1 a 5, depois você pode ler. Paulo está preso em Roma, e o que ele pede na carta aos Efésios é que o Senhor dê o que para ele? Lá no versículo 20. Versículo 19, e também por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias. Evangelização significa pregação do Evangelho, proclamação, é o querigma, é o caráter querigmático. Não se preocupe, apenas pregue, querido. Quem vai operar é o Senhor. A palavra nunca volta vazia. Ela sempre tem o peso de salvação para os eleitos de Deus, e sempre terá um peso de reprovação, de condenação para os ímpios. Toda vez que você abrir a tua boca e pregar, você fez a tua parte. O resto é com o Senhor. Não se preocupe. ênfase na experiência e não na palavra. Quando uma ideia ou prática funciona,
deve ser adotada e disseminada como verdade absoluta. A experiência individual não é normativa nem inspirada pelo Espírito Santo, mas sim a palavra de Deus. Então, o que dá certo? O que dá certo? Se dá certo, Deus tem que dar certo. A gente tem que colocar, é como um eletrodoméstico, a gente tem que colocar na tomada e tem que funcionar. Se você botar um liquidificador na tomada, apertar o botão e não funcionar, não presta. Deus é assim. Literalmente eles falam isto, e você já deve ter ouvido isto. A prática que nós fazemos, realizamos, se deu certo, então é porque, né, então nós vamos descer, uma pessoa vai descer de rapel, né, pregando aqui e tal. Então, deu certo, atraiu gente, então dá certo, vamos fazer toda vez, agora vai ter um rapel. Aí quando tem rapel, a gente vai fazer aqui um MMA dentro da igreja, porque tem que dar certo. Complicado isso aí. Nossa experiência não é normativa. O que é normativo é a palavra do Senhor. Mais erros exegéticos. Ataque à suficiência de Cristo. A palavra diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1, 16, 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, 2 Coríntios 5, 17. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, 1. O ensino de quebra de maldições anula a cruz de Cristo. Eles fazem a leitura de Êxodo capítulo 20, versículo 5, dizendo que o Senhor visitará a maldade dos pais dos filhos até a terceira e quarta gerações. E eles fazem essa interpretação literal para o contexto da igreja nos dias de hoje, sendo que Ezequiel, no capítulo 18, versículos 1 a 22, a palavra vai mostrar o povo reclamando com o Senhor, dizendo: Senhor, como assim? Nós estamos cativos, né? Mas os nossos pais é que comeram uvas verdes e os nossos dentes é que embotaram. Aí o Senhor repreende, diz assim: olha, seus pais pecaram, é verdade, mas vocês permaneceram no pecado dos seus pais, por isso vocês receberam recompensa. E outra coisa, nunca mais se haverá esse ditado em Israel, porque a alma que pecar, essa morrerá. O próprio Antigo Testamento já quebra isso, já mostra. A interpretação tem que ser o que a gente chama de analogia fidei. É a Bíblia interpretando a Bíblia, não a minha cabeça. Eu não posso ir para o texto bíblico cheio de pressupostos para buscar razão de ser para aquilo que eu entendo. Não, eu vou para a Bíblia com as mãos vazias. Isso é exegese. E de lá eu tiro o que há na Bíblia para aplicar na minha vida, na minha família, na comunidade da fé, na igreja do Senhor de forma geral e até para a sociedade. Isso é exegese. Exegese é retirar do texto bíblico o que há no texto bíblico. O outro esforço é o contrário, é exegese, é colocar no texto bíblico o que não há lá. Amém? Quando somos salvos, somos libertados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Está em Colossenses. Nós não temos nada mais com o diabo. Amém? Jesus já morreu e já pagou o preço para o diabo. É assim, gente? É assim? Sim ou não? Jesus pagou alguma coisa para o diabo? Não. Jesus morre na cruz para satisfazer a justiça do Pai. Amém? O diabo não tinha nada e continua não tendo nada. Ele é o maior miserável que existe. Obsessão pelo mundo dos espíritos. Aí está mais uma vez o livro de Frank Peretti. Este mundo tenebroso, uma pequena cidade imaginária dos Estados Unidos, também na Califórnia, era oprimida por demônios. E havia uma pessoa, uma personagem, uma moça, que se considerava uma pessoa fracassada na vida e ela é oprimida por essas hostes malignas, né, que querem tirar a sua vida, que querem também fechar uma escola cristã. O enredo é por aí. Então, o que vai ensinar nesse livro? Quanto mais os cristãos daquela cidade oravam, mais os anjos do Senhor ficavam bombados. Quanto menos eles oravam, mais fraquinhos os anjos estavam. Quanto mais oravam e jejuavam, mais fortinhos. Então, na batalha espiritual do bem contra o mal, o que acontecia?
Os anjos do Senhor eram feridos, os demônios nunca, porque eles se alimentam dos pecados das pessoas, e pecado não falta. Né? Então os demônios estão sempre... Mas os anjos não. Os anjos precisam do alimento, que é a oração, que é o jejum, então eles estão fraquinhos. Você precisa orar bastante, porque o anjo da sua guarda, que está ferido, precisa ser curado, e a sua oração vai fazer isso. Base bíblica? Nenhuma. Gente que acredita? Não nós. Amém? Não nós. Nós não cremos assim, gente. Nós cremos no Senhor Todo-Poderoso que rege todas as coisas, inclusive os negócios das nações. Não é? Outro dia veio uma pessoa fazer, olha esse negócio aqui, olha essa teoria da conspiração, olha aí não sei o quê, e tá aquela família, aquela grande família americana que agora, os Rockefeller estão envolvidos e querem dizimar, e não sei o quê, umas coisas assim malucas. Gente, pelo amor de Deus, crente falando isso. A nossa vida está garantida no Senhor. Mas se o meteoro vier, é burro. Gente, a nossa vida está garantida no Senhor. Amém? Pois não. Não, é sempre orar, orar sem cessar. A oração é extremamente importante. O que nós estamos condenando aqui é a oração de guerra. É essa forma que o movimento de batalha espiritual, né, manifesta esse tipo de ensino. É só isso. Nós precisamos orar sem cessar, orar em espírito. E como é orar sem cessar? É você colocando Deus sempre no seu pensamento. Tudo você está falando com Deus. Você está indo para o trabalho, você está ouvindo a música, você está conversando, Senhor, que coisa maravilhosa, Senhor. Eu poder te louvar, te adorar, Senhor, que bênção estar aqui, indo para o meu trabalho. Quantas pessoas estão desempregadas? É isso. Orar o tempo inteiro. O crente precisa orar. Tá bom? Deus abençoe. Sim. Sim. Sim, eu creio que sim. O crente deve viver uma vida de oração sempre. Quanto mais oração, claro, nós vamos estar mais fortalecidos no Senhor. Ok? Sim, quanto mais oração, mais poderoso. Nós vemos biografias de grandes homens de Deus. A gente fala grande por causa da obra que realizaram, mas servos como nós. Que no passado desempenharam grande tarefa na igreja, ganharam muitas pessoas, as levaram ao conhecimento do Evangelho, porque viviam vida de oração, de consagração, de santificação. É muita oração, então. Sim. Bênção, né? É isso aí, irmão Valdir resumiu tudo. Sim, querido. Exatamente. A nossa oração deve ser sempre submetida à vontade do Senhor. Ok? A palavra do cristão tem poder, sim ou não? Não, gente. A palavra que tem poder é a palavra do Senhor. Mas se a minha palavra tivesse poder, eu ia, transforme-se numa serpente, como Moisés fez. Não, não tem poder, não. A minha palavra só tem poder quando eu estou proclamando a palavra do Senhor. Aí sim. É o poder do querigma. Amém? Agora, pastor, então quer dizer se eu falar alguma coisa para o meu filho, eu não vou fazer mal? Claro que vai. Se você falar para o seu filho, você é um imbecil, você é um idiota, claro, isso vai fazer mal para ele, porque você está trabalhando com a mente, com o psique dele. Entendeu? Claro. Você vai atrapalhar seu filho. Mas não é porque a sua palavra é poderosa no sentido místico, mágico. Não é isso. A palavra que tem poder é a palavra do Senhor. Amém? Então aprenda isso em nome de Jesus.
Visão distorcida do mundo dos espíritos. Destaque nos sermões dos atos de Satanás e dos demônios. Falam muito mais do nome de Satanás e dos demônios do que do nome do Senhor. É claro que nós não vamos ignorar os ardis de Satanás. Nós aprendemos isso na Bíblia. A gente vai falar do nome dele quando precisar falar. Agora nós estamos aqui para exaltar o nome do Senhor Jesus. Amém? Segundo, entrevista com demônios, que já foi colocado pelo nosso irmão. Entrevistam. Onde você vem? Quem te mandou? O que te deram para isso? Não. Terceiro, atribuição de todos os males do mundo a Satanás. Satanás é o causador de todos os males do mundo? Sim ou não? Não. Era muito poder para Satanás, gente. Era muito poder. Então ele não é o causador. Desprezam o fato de desprezam o fato de que Deus estabelece juízo, inclusive para o seu povo. E quando Deus está fazendo juízo, exercendo juízo, não é o mal que ele está fazendo. Ele próprio diz em Isaías, eu crio o mal. É o pai que vai corrigir o filho. Agora senta aqui, papai vai te dar 5 lapadinhas no seu bumbum. É um bem ou é um mal? É um bem, mas é um mal, né? É um bem porque vai corrigir, vai tratar o caráter dele, mas na hora ali para ele é mal. E Hebreus vai explicar isso. Na hora da correção, não parece que é coisa boa, não. Mas é. Somente um bastardo não é disciplinado por seu pai. Esquecem que a natureza sofre por causa do pecado do homem. Não é? Hebreus capítulo 12, versículo 11. Paulo também vai dizer sobre isso. Né? A natureza está sofrendo por causa do pecado. Daquele a que a sujeitou. Ela espera a redenção também. Ela espera ser redimida. Por isso nós falamos de uma redenção cósmica. O mundo, né, será redimido também por meio do sacrifício do Senhor. Há uma aplicação para nós, mas também para toda a criação. Que é a redenção cósmica. Ok? Visão distorcida do mundo dos espíritos. Há sofrimentos causados para a glória de Deus. Foi o caso de Jó. Foi o caso também daquele cego de nascença, lá de João capítulo 9. E Jesus explica isso. Quem foi que pecou? Ele ou seus pais? Nem ele nem seus pais, mas é para que sejam manifestas as obras de Deus na vida dele. Então era para a glória do Senhor. ênfase nos chamados ministérios de libertação. Então a pessoa precisa ser levada para um ministério desse para ser liberta. Não é a palavra que liberta. É o ministério de libertação da igreja X que vai libertar aquela pessoa. Crença de que as enfermidades são resultados de pecados e de brechas abertas no mundo espiritual. Será que as enfermidades todas são decorrentes de pecados? Será que é isso mesmo? Claro que não, gente. Nós estamos sujeitos. Estamos sujeitos. Enquanto estivermos aqui, estamos sujeitos às doenças, estamos sujeitos às calamidades, até às catástrofes, estamos sujeitos. Por quê? Porque lá atrás os nossos primeiros pais pecaram. E a consequência do primeiro pecado, que teologicamente nós chamamos de pecado original, alcança todos nós. Então estamos sujeitos. Mas não é porque eu cometi, fulano cometeu um pecado de adultério, então e por isso ele está com câncer. Não, gente. Todos estamos sujeitos. Ok? Sim. Se a pessoa não tiver saúde, se não for rica, ela está em pecado. Aí daí pregadores, não vou citar o nome, que quando adoeceram tiveram que se esconder. Porque a igreja não podia ver que estava doente. Então aqui os pastores dessa igreja adoecem. Graças a Deus por isso, né? Outro dia estava o reverendo Weber, o Reiner também estava doente. Outro dia eu estava doente, estava com pedra no rim, estou ainda. Assim mesmo, gente. Amém? Louvado seja o Senhor. Sim. É aquilo que eu estou falando para os irmãos. É um erro de exegese. Ok? Distorção do ensino bíblico atribuindo ao diabo todos os males da humanidade. Já falamos sobre isso. Outro problema é o retorno ao maniqueísmo. O que foi o maniqueísmo? Foi uma doutrina
herética, cristã, do terceiro século. Mânio ou maniqueu. Ele trouxe um ensinamento errado, baseado no gnosticismo e no dualismo grego, onde há duas forças iguais e opostas que se degladiam, que lutam, né? A força do bem e a força do mal. E o final é incerto. Então a gente precisa orar muito para que Deus ganhe. Está entendendo? Exatamente. É a mesma história do livro. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que o que está no mundo. A batalha espiritual como doutrina para os últimos dias. Eles erram, porque os últimos dias são vividos desde o Pentecostes e tem uma vasta referência bíblica. Eles dizem que essa doutrina de batalha espiritual é algo que o Espírito Santo reservou para agora, para os últimos dias. Mas os últimos dias começaram desde o Pentecostes. Jesus lidou com isto. Como é que é uma coisa nova? Ele expeliu demônios, alguns que tinham demônios, e outros ele perdoou pecados e instruiu, não pequem mais. Então nem tudo é demônio. Desde o Gênesis o diabo ataca os filhos de Deus, então isso não é novidade. Possessão de crentes é o que eles defendem também. Defendem a possessão demoníaca e a demonização, inclusive de crentes. Crentes, filhos de Deus, lavados e redimidos no sangue de Jesus, templo e habitação do Espírito Santo, podem ser possessos por demônios? Não. Não. Nós somos propriedade exclusiva. O Senhor não divide. Somos dele. Amém? Eles atribuem como causas a molestação sexual na infância, por exemplo, né? Pecado de antepassados, além de maldições, de pragas rogadas por terceiros, tudo isso é motivo. Então tem que fazer quebra de maldições, tem que resolver o problema, e aí a gente dá um poder muito grande para o pastor, porque quem é aquele que pode resolver seu problema? Sou eu, é o pastor, tem uma oração mais forte, né? Pastor tem oração, pastor faz uma oração forte aqui. Não, a minha oração é igual à sua. Não é isto. Causa uma dependência ao pastor. Só o pastor pode quebrar a maldição. Isso é antibíblico, porque todas as maldições já foram o quê? Carregadas na cruz. Jesus se fez maldito por nós. O crente pode conferir autoridade legal para que o diabo entre em sua vida e habite nele. Ou seja, se o diabo entrou é porque você deu legalidade. Então, cuidado. Falar alguma coisa, logo o que você tem que fazer depois? Amarra logo, irmão. Amarra logo. Você não vai passar na prova, você não está estudando. Ah, mãe, está amarrado. Não vai passar mesmo, porque não estudou. Adianta amarrar? Não confunda tentação com demonização. Todos estamos sujeitos à tentação. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Jesus nunca mencionou a razão das possessões, se por causa dos pecados pessoais ou por maldições hereditárias. Não devemos ter curiosidade mórbida, né? Por que isso? Não. Eu fui pastor de uma pessoa que havia cometido 5 homicídios. Aí um dia ele saiu da igreja, ficou aborrecido e tal. A palavra desse pastor é muito dura, e foi para outro lugar. Aí chegou no outro lugar, o pastor quis saber dos detalhes, como foi cada homicídio, ele tinha que narrar. Pelo amor de Deus, o que eu quero saber? É o pastor que está aconselhando o adúltero. Como é que foi o adultério? Me dá o detalhe. Pelo amor de Deus. Difícil. Ouça. Naquilo que a Bíblia não fala, nós também devemos nos calar. Simples assim. Não dói. A vitória certa de Cristo e da igreja é o que nós entendemos. A serpente
está esmagada, a cabeça foi esmagada. Mas ela ainda está mexendo? Está. São os seus estertores. O que é isso? É aquela respiração ofegante, quem está morrendo, está ali, ela está nas últimas, o diabo está vencido. Enfrentamos inimigos já derrotados. As potestades já estão despojadas. Jesus amarrou Satanás e o desarmou, tomando seus bens. Vamos ver lá em Lucas, queridos. Esse texto é importante a gente ler, para que vocês possam entender a questão aí do estar amarrado. Lucas capítulo 11. Louvado seja o Senhor. Versículo 14 ao 23. De outra feita estava Jesus expelindo um demônio que era mudo. E aconteceu que ao sair o demônio mudo passou a falar e as multidões se admiravam. Mas alguns entre eles diziam, ora, ele expele os demônios pelo poder de Beelzebu, o maior dos demônios. Isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Tá, para quem não sabe aí, outro dia uma pessoa me procurou muito aflita, e isso recorre algumas vezes, querendo saber se já havia blasfemado contra o Espírito Santo. Gente, uma pessoa que já cometeu esse pecado, ele é entregue, completamente entregue a Satanás. Um eleito do Senhor, ele jamais cometerá esse pecado, porque a perseverança dos santos é o Espírito Santo perseverando em nós e nos fazendo perseverar. Amém? Então, descansa no Senhor aí, hein? Em nome de Jesus. E outros tentando pediam dele um sinal, e sabendo ele o que se lhes passava pelo Espírito, disse-lhes, todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Isso porque dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso os demônios, pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. O que Jesus está explicando aqui? Que havia um valente que tinha muitos bens. E esse valente estava na casa e estava armado, equipado, guardando a sua possessão. Daí chega um mais valente. O que faz esse mais valente? O desarma, o amarra e lhe despoja os bens. Jesus está falando aqui de evangelismo. Quem amarra o valente é o mais valente. Você pode amarrar Satanás, gente? Pode ou não pode? Não. Quem amarra Satanás é? E ele já está amarrado. Então não adianta você dizer que está amarrado. Está mesmo. 2000 anos ele está amarrado. Então não sou eu que vou amarrar Satanás. É o mais valente. Eu não sou o mais valente. O mais valente é Jesus de Nazaré. Amém? Louvado seja o Senhor. Gente, isso aqui é a posição ortodoxa da nossa igreja. Ninguém é obrigado a pensar como eu. Ninguém. Ah, pastor, eu não concordo. Não tem problema. Mas aqui nós ensinamos a nossa teologia. Nós estamos na Igreja Presbiteriana do Brasil. Amém? Por isso ensinamos a nossa doutrina. Louvado seja o Senhor. Então Jesus amarrou Satanás e o desarmou, tomando seus bens. Os bens são as pessoas que estavam sob seu poder. Nós não somos nós que amarramos o valente, mas Jesus. Preste atenção numa coisa que isso é muito importante. Como é que os demônios se aproximavam de Jesus? Combativos? Aguerridos? Não. Os demônios nunca se aproximaram de Jesus como guerreiros agressivos, mas como suplicantes, reconhecendo o poder dele. E é assim que nós devemos entender.
No que cremos? No exorcismo cósmico, está em João capítulo 12, versículos 31 a 33. O diabo será julgado. Amém? O que nós cremos? A morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus Cristo conferem a Cristo toda a autoridade para exercer o exorcismo mais radical e mais profundo jamais realizado. É assim que nós cremos. O que nós cremos? Na morte da morte. Hebreus capítulo 2, 14 a 15, João 11, 25 a 26. Jesus tomou o poder que o diabo tinha sobre a morte, anulando e desfazendo o seu poder mortal. E a morte será o último inimigo a ser aniquilado. É nisso que nós cremos. O que nós cremos? O nosso Senhor é o mais valente, conquistando na cruz a sua autoridade. O que nós cremos? Jesus não instruiu os discípulos a amarrarem Satanás. Isso ele mesmo já havia feito quando o reino de Deus chegou em sua defesa, em sua pessoa. No que nós cremos? Na vitória final sobre Satanás, que ocorrerá no futuro, mas já está conquistada. Ele já é um inimigo derrotado. Não estamos ensinando que Satanás não está mais ativo hoje. Ele está ativo. A igreja enfrenta o inimigo ativo, mas o inimigo vencido por Jesus Cristo, derrotado e limitado em sua atividade. É assim que nós cremos. Batalha espiritual e resistência. Efésios capítulo 6. Paulo descreve a figura de um soldado guardando o território já conquistado. A igreja é exortada a resistir e ficar firme. Então, qual é o contexto? A igreja avançou por méritos de Cristo. Os méritos nunca são nossos. Conquistou o território, méritos de Cristo. E agora a igreja está resistindo. Está recebendo os ataques do maligno, está sendo atacada, mas ela está firme, resistindo. É isso que está sendo descrito. É um exército que está em resistência. É a igreja. A igreja deve avançar em áreas onde o evangelho não foi anunciado, sim, mas em Efésios 6, Paulo descreve a igreja em sua posição de vitória, defendendo aquilo que o Senhor já conquistou para ela. Amém? Armas espirituais, a justiça de Cristo, a verdade do evangelho, a salvação eterna, a palavra de Deus. Assuntos estes que estão vinculados diretamente ao caráter cristão. Daí nós entendemos que a guerra espiritual é muito mais uma questão de caráter pessoal do cristão do que de estratégias espirituais. É como você é. É a sua idiosincrasia cristã, a sua forma de ser. Bonita a palavra, né? Como? Sua vida com Cristo. Paulo instruiu Timóteo a como usar essas armas no contexto do evangelismo. 2 Timóteo, tá os versículos aí. Primeiro, não se envolva com o mundo. Esse não envolvimento com o mundo é não se embarace com o mundo. Porque nós estamos aqui. Temos uma missão aqui. Não é? Depois, viva inteiramente para satisfazer o general divino. Depois, saiba que as pessoas do mundo estão presas por Satanás, então estão cativas. Depois, seja brando, manso e paciente, capaz de instruir aos cativos. Depois, mostra-lhes o caminho da verdade e, finalmente, aguarde a intervenção divina. Não é você que convence, querido. É o Espírito Santo. Por isso nós somos monergistas. Um apenas faz a obra, que é Deus. Toda a ação é feita pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Toda a ação, é Ele que nos convence. Se Ele não nos convencesse, nenhum de nós estaremos aqui. Amém? É isso que a palavra ensina. A única estratégia de Paulo para a evangelização: pregar o Evangelho. Pregar a verdade aos cativos do diabo. Não pode haver libertação real se nossa mente não for convencida, esclarecida e liberta pela verdade da palavra de Deus. Paulo pregava o Evangelho. Era isso que ele fazia. E conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É o que diz a palavra do Senhor. Palavra do próprio Jesus. Pedro ensina os cristãos a agir contra as investidas de Satanás. Primeiro, ficar vigilante. Sem vigiar, não dá. Segundo, compara o diabo a um leão faminto. Então, olha, ele está ao derredor, como se fosse um leão querendo tragar o desavisado.
Então, ovelhinha, cuidado. Você tem um inimigo feroz. Depois, ficar firmes na fé. Depois, toda a cristandade sofre por isso, então não se dê como vítima. Eu sou vítima. Não, está todo mundo sofrendo, querido. Não é só você, não. Toda a cristandade ao redor do mundo está sofrendo. E pessoas que estão sofrendo muito mais do que eu e você. A gente precisa pensar sobre isso. Finalmente, resista ao acusador. Resista. Tiago diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Batalha espiritual e proclamação do evangelho. De que maneira a igreja deve prosseguir, avançar e conquistar o mundo para Cristo? A resposta é da mesma maneira pela qual vem fazendo isto desde a fundação, desde a sua fundação, ou seja, pregando o evangelho de Cristo. Não tem outra maneira. Conheça o evangelho para que você possa pregar o evangelho. A cidade de Corinto. Se havia um lugar no mundo que poderia ser comparado ao trono de Satanás, era Corinto. Era a cidade mais depravada, corrupta, idólatra e imoral da Ásia do primeiro século. Chamar uma pessoa de coríntio era insultá-la, afirmando que era moralmente depravada. Isso naquela época. Talvez hoje a gente não tenha nenhum paralelo de uma cidade que a gente possa chamar uma pessoa assim, para a pessoa se sentir tão constrangida. Eles adoravam Apolo, a Atenas, a Afrodite, a Dionísio, a Poseidon, a Zeus. Praticavam as religiões de mistério no culto pagão, Asclépio, Demétrio e Core. Esses cultos eram terríveis. A pessoa que era iniciada ficava num determinado lugar embaixo, em cima. O animal, o bode, era cortada a cabeça, o pescoço, e o sangue descia sobre a cabeça da pessoa que estava lá embaixo. Era uma coisa assim. Era a iniciação. Adoravam a deusas egípcias, Ísis e Sarapis. Adoravam o imperador romano. Era uma cidade terrível. Como Paulo conseguiu plantar uma igreja em Corinto? Eis a grande questão. Vamos lá, quem é que vai acertar? Qual alternativa você escolhe? Organizou uma marcha para Jesus. Mapeou o território espiritual da cidade. Decretou, declarou, repreendeu, amarrou os demônios territoriais. Quebrou as maldições dos coríntios. Destronou Satanás do seu trono na cidade de Corinto. Ninguém vai arriscar. Faltou NDA, né, querido? Faltou NDA. Devia ter colocado, viu? Vou melhorar. Diz o apóstolo Paulo, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. O que Paulo fez? Pregou o evangelho. E era isso que ele fazia, era isso que os apóstolos faziam, era isso que a igreja primitiva fazia, é isso que a igreja tem feito ao longo desses 2000 anos. Pregado o evangelho. Por isso nós chegamos aqui, porque um dia alguém nos anunciou o evangelho de Cristo. Glorificado seja o Senhor. Mas há um dia mau aí, gente. O que a gente vai falar sobre o dia mau? Efésios capítulo 6, versículo 13. O dia mau pode ser compreendido como dias em que Satanás desfere um ataque mais veemente, arrebatador e impetuoso do que em outras ocasiões. São dias que Satanás usa todos os seus recursos para nos derrotar. Todos os dias são maus, de acordo com Efésios 5,16, mas existem outros piores. Dia. Esse termo não deve ser compreendido como um dia de 24 horas, mas como uma situação específica ou um período de tempo determinado. O dia pode ser uma semana, o dia mau. Um mês, um ano. Misericórdia, né, queridos? Misericórdia. Pode ser uma enfermidade. Mas há um sossego para a nossa alma. Há uma armadura para o dia mau. A armadura de Deus. Isso traz alento ao nosso coração, isso traz conforto.
Amém? Primeira parte da armadura, verdade como cinto. O cinto dava sustentação e firmeza para a armadura. Era ali que o guerreiro colocava a espada embanhada, ou as espadas. Ajudava a dar sustentação para a armadura. A firmeza na palavra nos garante argumentos contra o mal. Amém? Então, a verdade. Aqui há pessoas que vão dizer que são há teólogos que vão dizer que são atributos do caráter, né? Que são virtudes. Então você precisa ser verdadeiro, falar a verdade. Não é isso. A verdade aqui se chama Jesus. Vamos falar sobre isso um pouquinho mais à frente. Segunda parte, a justiça como couraça. A couraça representa a justiça de Cristo, que nos é imputada e não a nossa própria justiça. Aqui eles vão dizer o seguinte: você precisa ser justo, tratar todos com equidade, tal. Não, não é isso. É a justiça de Cristo. Não a nossa própria justiça. É a justiça que nos foi imputada por causa do sacrifício de Jesus na cruz. A couraça protegia os órgãos vitais do soldado, assim como a justiça de Cristo nos defende contra as acusações de Satanás. Satanás vai dizer: você não presta, você não vale nada. Tem dia que não é assim? Você acorda e diz assim: gente, eu não valho nada mesmo. Eu ainda tenho que ir para a igreja e tenho que pregar. Será que é só com um pastor que é assim? Não tem dia que a gente é assim? A gente olha para a gente e como pode o Senhor me amar? Eu sou mau. Servo o quê? Que diz a palavra? Indigno. Aí o Espírito Santo vem e nos fala: realmente você é assim. Mas a justiça a ser levada em consideração não é a sua. É a justiça de Cristo que é imputada sobre a sua vida. Aleluia. Amém? Terceira parte. O evangelho da paz como sandálias. As sandálias serviam para proteger os pés dos soldados nas grandes jornadas e na batalha. Eram lançados objetos pontiagudos no terreno, e se o soldado não tivesse com as sandálias adequadas, ele se machucava. E um soldado com o pé ferido, ele perde grande poder de combate. Não é? Indica a responsabilidade que tem um cristão em anunciar o evangelho. E é o evangelho da paz. Então, enquanto nós desfrutamos da paz com Deus por causa do evangelho, nós também anunciamos o evangelho da paz. Amém? Quarta parte. A fé como escudo. O escudo protegia o soldado das flechas mortais embebidas de material inflamante. Por isso eram muitas vezes revestidos de peles de animais encharcados de água. Então devia ser um negócio pesado. Mas era necessário, porque vinha o dardo inflamado e pegava onde? No escudo. O escudo é a fé. A confiança em Deus forma o escudo contra os dados inflamados de Satanás. Vivemos dias maus, sim, mas temos confiança em Deus. Estamos no leito da enfermidade, sim, mas temos confiança em Deus. Estamos passando por uma crise financeira, sim, mas temos confiança em Deus. É isso que Paulo está falando. Quinta parte, o capacete da salvação. O capacete protegia a cabeça do soldado. Essa peça fala da certeza que o crente pode e deve ter de sua salvação, iniciada na morte de Cristo e completada em sua volta. A certeza da salvação traz tranquilidade de que desfrutaremos das bênçãos derivadas da cruz. Capacete da salvação. É onde nós somos atacados, a nossa mente. Não é? Então vai blindar a nossa mente. São tudo aquilo todas as coisas que vão nos trazer certeza. E que temos salvação em Cristo Jesus, de que o nosso nome está escrito no livro da vida. Sexta parte. A palavra de Deus como espada do Espírito. Era comum o uso de duas espadas. Não é suas não, duas, tá? Duas espadas. Uma mais longa, a ronfaia, em grego, que era para o combate em campo aberto. Então era uma espada maior. E uma segunda espada, uma espada curta, a machaira, uma adaga. O combatente sempre trazia no seu cinto para um combate corpo a corpo, em locais mais restritos.
e para se defender de quem estava do lado. Que chegava de surpresa. Era mais fácil de sacar. A espada grande exige um movimento maior para sacar. E a adaga não. Então é desta que Paulo está usando aqui nesse texto. A machaira, usada no corpo a corpo. Jesus usou a palavra para se defender dos ataques de Satanás na tentação do deserto. Essa palavra rápida, que vem investir do diabo e nós temos uma palavra para falar para o diabo. Assim está escrito, como disse Jesus. Agora, para isso, precisa conhecer a Bíblia. Amém? Finalmente, irmãos, louvado seja o Senhor. Precisamos entender que estamos em guerra. Mas a vitória quem garante é o Senhor Jesus. Lembra que eu falei para você que o versículo 10 seria a nossa chave hermenêutica para o entendimento da perícope? O versículo 10 vai dizer: quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O versículo 11a, até o fim, vai mostrar para nós como a gente se fortalece no Senhor, nos revestindo de toda a armadura de Deus. Na realidade, o que Paulo está falando em todas essas peças para caracterizar o varão de guerra, Yahvé, ou que seja o soldado romano, o pretoriano, não tem problema nenhum com isso. Mas o que Paulo está falando é que todas essas partes representam a própria pessoa de Cristo. Como é que a gente pode vencer o dia mal? Nos revestindo de Cristo, estando em Cristo, vivendo em Cristo, andando em Cristo e com Cristo e para Cristo, e pregando o Evangelho, tomando posse, aí sim é tomar posse, dessa verdade bíblica. Jesus em nós, para que nós possamos evangelizar. Então não tenha medo, evangelize, sabendo que se você estiver em Cristo e Cristo em você, nada pode lhe fazer mal. Confie no Senhor, que tudo te irá bem. Que essa palavra fale ao nosso coração, amém? Vamos orar, queridos. Depois o pastor Web estará fazendo a finalização. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai. Obrigado por tua palavra que foi lida e proclamada nessa manhã. Obrigado, Senhor, por tua bondade, graça, misericórdia, amor. Obrigado, Senhor, porque tu és a nossa armadura. Precisamos, Senhor, nos revestir de ti, do Senhor. O Senhor nos ajude, Senhor. Tu que é a verdade. De tu, Senhor, é que recebemos a fé, a salvação, a certeza da salvação, a justiça, o evangelho da paz. Senhor, que possamos de fato nos revestir do Senhor, porque o Senhor é quem nos garante vitória. Muito obrigado, Senhor, por esses momentos em tua presença, por esse estudo. Continua falando ao nosso coração. Oramos assim, no nome preciosíssimo de Jesus. Amém.